Fala galera, tudo certo? Voltamos no canal para mais uma partida na série Análise de Jogos Históricos da dupla Grenal. Dessa vez a gente vai voltar 28 anos no tempo, mais precisamente no dia 13 de dezembro de 1992, uma tarde e noite no estádio Beira-Rio, vitória do Internacional por 1-0 contra o Fluminense na conquista da Copa do Brasil. Fluminense e Internacional que já tinham se enfrentado na primeira partida no Rio de Janeiro, vitória do Fluminense por 2-1 nas Laranjeiras, gol de Wagner e Ézio, o gol do Internacional do garoto Caico, que surgia naquele ano de 1992 com 18 anos, um gol que foi tão importante para que o Inter revertesse a vantagem do Fluminense, revertesse no estádio Beira-Rio e ficasse com a sua única conquista da Copa do Brasil. O Internacional, treinado por Antônio Lopes, foi a campo com Gato Fernandes no gol, pai do Gatito Fernandes, que hoje joga no Botafogo, na lateral direita, o Célio Lino, dupla de zaga, Célio Silva e Pinga, e na lateral esquerda, o Daniel. Volantes, dupla de volantes, o Ricardo, número 5, e o número 8, o Elson. Mais à frente, o Marquinhos, número 10, número 11 para o Caico, e os dois jogadores de ataque, o Maurício, muito aberto pelo lado esquerdo, e o Gerson, camisa 9, o Gerson que foi o grande goleador do Inter naquela Copa do Brasil, mas jogava aquela final muito descontado, com problema na coxa que tinha sofrido no jogo de ida, e depois viria a sair no intervalo sem nenhuma condição de seguir na partida. O Fluminense, treinado por Sérgio Cosme, foi a campo num 3-5-2, que em muitos momentos do jogo virou um 5-3-2, foi muito retrancado para o estádio Beira-Rio. No gol, o Jefferson, 3 zagueiros, Sandro, Vica e Souza, os 2 laterais, Zé Teodoro e Lira. No meio-campo, apenas um volante, o Pires, tendo mais à frente o Bobô, que foi um dos algozes do Internacional na conquista do Bahia na temporada de 88, o jogo foi jogado em 89, no início de 89, do Campeonato Brasileiro de 88, o Bobô foi o grande algoz do Internacional naquele vice-campeonato. Junto dele, o Sérgio Manuel, mais aberto pelo lado esquerdo, o Bobô tendo a liberdade para circular pelo meio campo, tentar fazer essa ligação com o ataque que tinha o Wagner, camisa 7, e o número 9, o Ézio, o Wagner, o jogador de mais movimentação, tendo o Ézio, o camisa 9, o jogador mais plantado dentro da área. Um jogo onde o Inter, desde o início, comandou as ações, o Inter foi amplamente superior ao Fluminense. Como eu disse, o Fluminense, no seu 3-5-2, que muitas vezes virava um 5-3-2, com os 2 laterais, tanto o Zé Teodoro como o Lira, lateral esquerdo, baixando para jogar na linha dos 3 zagueiros, e o Inter muito ofensivo, e muitas jogadas pelo lado direito com o Maurício. O Célio Lino, que era um lateral muito ofensivo, virou praticamente um jogador de meio e ataque em muitos momentos do jogo, tendo o Elson, o volante, tendo essa obrigação de cobrir o Célio Lino, cobrir as saídas do Célio Lino e tentar evitar algumas descidas, principalmente do Sérgio Manuel, que jogava mais aberto no campo ofensivo pelo lado esquerdo do Fluminense. O Inter foi muito ofensivo desde o início. Mas antes até de falar mais do jogo, a gente também tem que deixar muito claro que o estilo de futebol de 92, do início dos anos 90, era muito diferente do que a gente vê hoje. Um futebol muito mais de velocidade, muito mais de intensidade, de times muito bem compactados. Naquela época era um pouco diferente. Até a gente costuma brincar que parecia um outro esporte, porque é muito diferente as características. Um jogo mais lento, de times mais espaçados, mas isso, claro, é da época, não dá para desmerecer. Cada época o futebol acaba evoluindo um pouco em alguns aspectos, e naquela época era um jogo mais lento, um jogo mais espaçado, e é diferente quando a gente pega para analisar, para rever esses jogos, é claro que a gente vê uma diferença. Mas como eu vinha falando, o Inter muito mais ofensivo, o Inter muito mais buscando o gol, proponente, obviamente, porque tinha perdido o primeiro jogo nas Laranjeiras por 2-1 e precisava desse gol que viria no final do segundo tempo. O Inter muitas vezes pelo lado direito, como eu falei, com o Maurício fazendo muitas jogadas, e aí um confronto individual com o Lira, o lateral esquerdo do Fluminense. O Célio Lino
muitas vezes caindo por dentro, não sendo um lateral que buscasse a profundidade, já que o Maurício era esse jogador que caía muito pela beirada direita, o Célio Lino buscava muito por dentro. O Caico, pelo outro lado, sendo um jogador que caía pela ponta esquerda, caía também por fora, mas muitas vezes buscando armar esse jogo com o Marquinhos. O Marquinhos tinha mais liberdade pelo centro para comandar o meio-campo do Internacional, tendo a sustentação do Elson, como eu disse, fazendo essa cobertura ao Célio Lino, e o Ricardo ficando mais centro pela esquerda para guardar o sistema defensivo, tendo também o Célio Silva, zagueiro central, que saía muito para o jogo, gostava de se apresentar, gostava de bater faltas. O Célio Silva, que no primeiro tempo tem uma falta cobrada no meio da rua que o goleiro Jefferson é obrigado a botar para escanteio. A grande primeira chance do Internacional no jogo é uma jogada do Célio Lino por dentro, ele sai da direita para dentro e acha o Caico do outro lado, ele acaba batendo e a bola passando pelo Jefferson, ela seria o gol do Internacional se não fosse a zaga do Fluminense em cima da linha, evitando o que seria esse gol do Internacional. Então o Inter tendo muito mais posse de bola, o Fluminense muito retraído e não tendo a saída para o ataque. Por isso o Inter era quem comandava as ações. Tanto é que em muitos momentos o técnico do Fluminense, o Sérgio Cosme, ele reclama desse posicionamento da equipe, de não ter essa saída para o contra-ataque, não encontrar essas saídas para o Wagner, que era um jogador de mais velocidade, e também para o Ezio, que era esse centroavante que costumava, quando tinha sua chance, colocar a bola para dentro. O Inter tem mais algumas oportunidades em cobranças de escanteio, mas especificamente tem essa bola do Caico, que é tirada em cima da linha, e tem uma finalização também do Marquinhos de dentro da área, ele aparece pela meia esquerda, finaliza para uma boa defesa do Jefferson. O Inter, que comandava as ações no primeiro tempo, tinha um Gerson muito descontado, e aí, como eu disse, teve um problema muscular no primeiro jogo, não se recuperou e jogou descontado de fato, tanto é que nos primeiros movimentos que ele teve no primeiro tempo, ele já começou a botar a mão na coxa, já começou a sentir a coxa, e na virada para o segundo tempo entraria o Nando em seu lugar. O Inter já queimava uma substituição, colocava um jogador, um atacante de mais mobilidade, porque o Gerson era um camisa 9 de ficar mais na área, de ter uma presença da área mais ofensiva. O Nando um pouco diferente, saía mais para o jogo, tinha qualidade para tabelar com os homens que chegavam de trás, e aí mudava um pouco a característica do Internacional. Mesmo com essa mudança, o Inter continuou em cima, continuou pressionando, o Fluminense muito recuado. O Fluminense foi ter a sua primeira chance perto dos 10 minutos do segundo tempo, e aí uma grande chance que o Fluminense teve, uma descida do Zé Teodoro, ele ganha do Daniel, lateral esquerdo do Internacional, cruza, e aí o Ezio de frente para o Gato Fernandes, ele finaliza de cabeça para fora. Essa foi a grande chance do Fluminense, a chance que poderia ter dado o título se não fosse esse gol perdido pelo Ezio. O Inter continua martelando, continua muito pelo lado direito, na figura do Maurício, embora o Lira, lateral esquerdo do Fluminense, conseguia conter em alguns momentos, conseguia ganhar esses confrontos individuais em alguns momentos do Maurício, e o Inter, mesmo tendo mais a bola, tinha dificuldade até para entrar no sistema defensivo do Fluminense. Outra figura muito importante do Inter foi o Caico, que já tinha feito gol no primeiro jogo, foi uma das figuras que mais buscou o jogo, que mais tentou insinuar, ser mais incisivo, partir para cima do adversário pela ponta esquerda, e com ele o Internacional criou a sua primeira grande chance no segundo tempo, uma jogada individual do Caico pelo lado esquerdo, cortando o Zé Teodoro e finalizando de direita para fora. Faltou a perna esquerda. Se ele tivesse batido de perna esquerda, muito provavelmente ele faria esse gol do Internacional. A bola acabou subindo, foi por cima do gol do Jefferson. O Antônio Lopes, vai passando o tempo, o Antônio Lopes faz a sua segunda substituição, se vê obrigado a colocar um time muito mais ofensivo, ele coloca o Luciano, tira o Elson que era essa figura para tentar anular a jogada pelo lado esquerdo, no momento que o Célio Lino avançava muito para frente, o lateral direito, tira o Elson, coloca o Luciano, aí muda um pouco o sistema do Inter, o Célio Lino, que descia muito, começa a ficar um pouco mais também para não dar esse espaço
para o Sérgio Manuel, já que o Fluminense, mesmo que mais retraído, o Fluminense já no segundo tempo conseguia ter um pouco mais de posse de bola, de sair um pouco mais para o jogo, e aí o Célio Lino, ao momento que sai o Elson, ele recua mais para fechar o lado direito defensivo, e aí deixa o Maurício para fazer essas jogadas pelo flanco direito. O Luciano entra aberto pelo lado esquerdo, um meia mais ofensivo, e aí o Inter se torna um time ofensivo. O Caico, que jogava aberto pelo lado esquerdo, vem jogar mais centralizado, mais perto do Ricardo, para ser esse espécie de camisa 8, para armar essas jogadas para o Marquinhos, que ficava mais à frente, e aí sim era o homem de ligação para o Nando e para o Maurício. O Luciano entra aberto pelo lado esquerdo, e aí o Inter continua forçando, continua buscando gol. Tem um lance muito esquisito, onde o Maurício cruza pelo lado direito, ela bate no travessão, o goleiro sai muito mal do gol, o Jefferson, o Nando de baixo na pequena área, ele acaba errando um gol inacreditável, bate no travessão, uma chance incrível que o Inter perdia no jogo. O Zé Teodoro, que já tinha levado um cartão amarelo por retardar o início do jogo, o Zé Teodoro acaba dando um bico na bola no momento que a jogada já estava parada, e o José Aparecido, o árbitro paulista, que seria a grande figura desse jogo, ao marcar um pênalti que depois viria a ser... o Pinga, que sofreu esse pênalti, viria admitir que não foi. O José Aparecido acabou dando o cartão vermelho para o Zé Teodoro. O Zé Teodoro, que já tinha tentado retardar o jogo, mais uma vez, de uma forma não disciplinar, ele acabou dando um balão na bola. O José Aparecido acabou botando o Zé Teodoro para a rua, cartão vermelho. O Internacional, que já era muito pressão naquele momento, ficava com o jogador a mais, perto dos 30 minutos do segundo tempo. O Sérgio Cosme acaba colocando o Carlinhos, lateral direito, o Itaberá, e aí ele muda o sistema do Fluminense, que vinha dando certo. Ele tira o Sandro, bota o Carlinhos e Itaberá, e aí vai jogar num 4-3-2, vai jogar com o lateral de ofício, muito também em função do Luciano, do Daniel, que já caiu um pouco no primeiro tempo, embora mais comedido, porque tinha o Célio Lino, que caía muito pelo lado direito. O Daniel começa também a cair no segundo tempo, a avançar, a apoiar, e aí fazer jogadas de dobradinha com o Luciano. Até por isso o Sérgio Cosme acaba colocando o Carlinhos de Itaberá, e aí fecha uma linha de 4 ao invés de jogar com 3 zagueiros. O Inter continua pressionando, tendo dificuldade para armar jogadas que levassem tanto perigo. Tem uma cabeçada do Célio Silva, uma cabeçada por cima, tem uma finalização do Maurício para uma boa defesa do Jefferson, e aí temos o lance capital do jogo, perto dos 38 minutos do segundo tempo. Falta para o Inter pelo lado esquerdo do campo, cobrança do Luciano, Pinga na área, acaba dominando e acaba trombando com o zagueiro do Fluminense. Ele viria a admitir isso depois, que ele se atirou no lance, acabou sentindo choque e se atirou, ele mesmo diz, para ver o que o juiz daria. O José Aparecido acaba dando o pênalti para o Internacional, um pênalti que, com muita revolta no time do Fluminense, com o técnico invadindo o campo, os jogadores invadindo no banco de reservas, uma revolta muito grande. O José Aparecido mantém a sua decisão de pênalti. O Inter, que não tinha o seu cobrador oficial, que era o Gerson, acabou o Célio Silva, que não era a quinta opção. Célio Silva acaba assumindo a responsabilidade, bate no meio do gol, até brinca que ele chutou mais a grama, mais o chão do que a bola, bate no meio do gol do Jefferson, que cai para o lado direito. O Internacional a 43 minutos, porque o pênalti saiu a 38, muita confusão, o pênalti foi batido quase 42, 43 do segundo tempo. Célio Silva no meio do gol para fazer o gol do título do Internacional, da sua única conquista da Copa do Brasil. Aí no Fluminense viria a ter uma chance com o Vica zagueiro, uma cobrança do Lira de falta, o Vica cabeceou para fora, o José Aparecido deu 1 minuto de acréscimo, o Internacional conquistou o seu único título da Copa do Brasil naquele dia 13 de dezembro de 1992, naquela tarde e noite quente em Porto Alegre, de quase verão em Porto Alegre. O Internacional, com vitória por 1-0 contra o Fluminense, conquistou aquele título tão importante. O Inter, que voltava a conquistar uma competição nacional depois de 13 anos, tinha vencido em 79 o Campeonato Brasileiro, depois de 13 anos voltava a conquistar um título nacional. Então é essa a minha análise: vitória do Internacional, gol do Célio Silva de pênalti. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem o seu like, é importante para
que fortaleça o vídeo junto com o YouTube, que maior número de pessoas possa visualizar. Se inscreva no canal também para que eu possa seguir crescendo por aqui. Ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Deixa aí sua opinião sobre a minha análise, o que você lembra daquele dia 13 de dezembro de 92, aonde você estava naquele jogo, se estava no Beira-Rio abarrotado naquele dia, aonde você estava vendo aquela conquista do Internacional, o que você se lembra daquele dia que ficou marcado, sim, na história do Esporte Clube Internacional. Me sigam nas redes sociais também, @repórtermelo no Instagram, @smelolucas no Twitter. Fiquem à vontade e eu volto na próxima. Valeu, rapaziada. Grande abraço.